Antes de começarmos nossa jornada esta noite, quero que você encontre a posição mais confortável. Respire fundo, relaxe os ombros. Esta noite embarcaremos em uma aventura pelo espaço e pelo tempo, mas você não precisa ficar acordado o tempo todo. Esta história foi criada para embalá-lo suavemente em um sono tranquilo, quando você estiver pronto. Não há prova no final, nem necessidade de se lembrar de cada detalhe. Deixe as palavras o envolverem como ondas suaves. E se você estiver gostando desta jornada, considere se inscrever para nunca perder nossas explorações cósmicas. Agora, vamos começar com um mistério que surgiu em nossos céus sem aviso prévio. Capítulo 1 – Uma luz na escuridão à descoberta. Em 19 de outubro de 2023, algo incomum apareceu no céu noturno. Os astrônomos chamam esses momentos de eventos transitórios, que é apenas uma maneira sofisticada de dizer que algo mudou onde nada deveria ter mudado. Mas não foi uma supernova, não foi uma explosão de raios gama, foi algo se movendo, algo rápido, algo que não deveria estar ali. A primeira pessoa a notar foi o doutor Robert Weryk, que trabalhava no turno da noite na Universidade do Havaí. Ele estava analisando dados do sistema de telescópios Atlas. Atlas significa Sistema de Alerta Final de Impacto Terrestre de Asteroides. Basicamente, é o sistema de alerta precoce do nosso planeta para rochas espaciais que podem nos atingir. O doutor Weryk já tinha visto milhares de asteroides antes. Este parecia diferente. O objeto se movia a mais de 87 km por segundo. Isso equivale a cerca de 195.000 milhas por hora. Para se ter uma ideia, essa velocidade é suficiente para viajar de Nova York a Los Angeles em menos de 2 minutos. Mas não foi apenas a velocidade que chamou sua atenção. Foi a direção. Esse objeto não orbitava o Sol em um círculo ou oval como todos os outros em nosso sistema solar. Ele o atravessava em linha reta, como um carro passando por um estacionamento em vez de contorná-lo. O Dr. Weryk classificou o objeto como incomum e enviou um alerta para outros observatórios. Em poucas horas, telescópios ao redor do mundo estavam apontados para esse visitante misterioso. Deram-lhe uma designação temporária, C2023 Atlas. O C significava que acreditavam ser um cometa. O 2023 era o ano, e Atlas homenageava o telescópio que o encontrou. Mais tarde, quando confirmaram que ele vinha de fora do nosso sistema solar, adicionaram um prefixo especial. Passou a ser 3i2023 Atlas. O 3i significava que era o terceiro objeto interestelar já oficialmente confirmado. Pense nisso por um momento. Em toda a história da humanidade, ao longo de milhares de anos observando as estrelas, confirmamos apenas 3 objetos que vieram de outros sistemas estelares. 3, e este era um deles. Mas é aqui que a história fica interessante. Conforme mais telescópios se concentravam nesse visitante, começaram a notar coisas que não faziam sentido. Seu brilho mudava de maneiras que pareciam quase rítmicas. Ficava mais brilhante, depois mais fraco e depois mais brilhante novamente. Mas não suavemente como uma pedra rolando. O padrão era mais irregular. Quase como se algo estivesse refletindo a luz em ângulos diferentes de propósito. A doutora Michelle Bannister, astrônoma planetária da Nova Zelândia, foi uma das primeiras a falar publicamente sobre as anomalias. Em uma entrevista, ela disse algo que causou arrepios na comunidade científica. Ela afirmou: "Este objeto não está se comportando como nenhum cometa que tenhamos estudado antes. Ele está fazendo coisas que desafiam nossa compreensão básica." Que tipo de coisas? Bem, os cometas deveriam brilhar mais à medida que se aproximam do Sol. O calor solar faz com que o gelo no cometa se transforme em gás, criando uma cauda brilhante. Esse processo é previsível. Podemos calculá-lo com matemática simples. Mas o 3i Atlas não estava seguindo o padrão. Às vezes, ele brilhava mais quando estava longe do Sol. Outras vezes, seu brilho diminuía quando deveria estar mais intenso. Havia outro problema. Quando os cientistas mediram cuidadosamente sua trajetória, levando em conta a gravidade do Sol e a gravidade de todos os planetas, os cálculos não batiam perfeitamente. O objeto estava acelerando ligeiramente.
Algo estava empurrando. Mas o quê? Se você está pensando talvez gás sendo expelido do cometa, você está pensando como um cientista. Essa é a explicação óbvia. Quando o gelo se transforma em gás e é expelido de um cometa, ele cria um pequeno impulso, como um motor de foguete natural. Isso se chama desgaseificação. Mas aqui está o problema: eles não conseguiam ver gás suficiente para explicar a aceleração que estavam medindo. Era como observar um carro acelerando sem poder ver o motor funcionando. Antes de nos aprofundarmos no significado disso, deixe-me perguntar algo. Se você está achando esse mistério tão fascinante quanto eu, clique no botão curtir. Isso ajuda outras pessoas a descobrirem esses enigmas cósmicos. Também, e não se preocupe, vamos explorar todos os ângulos dessa história. No final de outubro de 2023, os astrônomos já haviam rastreado o objeto por quase 2 semanas. Eles calcularam seu ponto de origem. Se você traçasse sua trajetória para trás no espaço por milhares de anos para onde ela levaria, a resposta surpreendeu a todos. O objeto vinha da direção da constelação da Ursa Maior, a Grande Ursa. Mais especificamente, de uma região do espaço entre as estrelas onde nada deveria existir, apenas o vazio absoluto. Esse objeto viajava pela escuridão entre as estrelas há sabe-se lá quanto tempo, milhares de anos, talvez milhões, completamente sozinho na imensidão cósmica, onde não há calor nem luz, apenas o sussurro tênue de sóis distantes. E então, por puro acaso, sua trajetória cruzou a do nosso minúsculo sistema solar. Passou raspando pelo nosso Sol e agora retornava à escuridão infinita, para nunca mais voltar. Mas, durante sua breve passagem por nossa vizinhança, deixou-nos com perguntas que ainda estamos tentando responder. Perguntas sobre o que realmente existe no espaço entre as estrelas. Perguntas sobre se tudo o que vemos é natural. E perguntas sobre se estamos realmente sozinhos. Capítulo 2. Os observadores quem o encontrou primeiro. Vamos falar sobre as pessoas que passam as noites contemplando as estrelas. Não são os astrônomos que você imagina, sentados em observatórios sofisticados com telescópios de bronze. A astronomia moderna acontece principalmente em telas de computador, analisando milhões de pontos de dados em busca de algo incomum. É um trabalho tedioso. É exaustivo e é absolutamente essencial. O sistema de telescópios Atlas no Havaí não é apenas um telescópio. É uma rede de 4 telescópios robóticos espalhados pelas ilhas havaianas. Eles escaneiam todo o céu visível todas as noites, tirando milhares de fotografias. Em seguida, computadores comparam cada nova foto com as fotos das noites anteriores. Se algo se moveu ou mudou, o computador sinaliza. Na maioria das vezes, esses sinais indicam asteroides que já conhecemos. Às vezes, são falhas no sistema ou satélites. Muito raramente é algo novo. Naquela noite de outubro, o Dr. Robert Weryk estava fazendo o que já havia feito centenas de vezes, revisando os objetos sinalizados pelo computador. Ele quase descartou o 13 Atlas como apenas mais um asteroide. Mas algo o fez olhar mais de perto. Talvez fosse intuição. Talvez fosse sorte, ou talvez fossem os anos de experiência que o ensinaram a reconhecer quando algo não se encaixa no padrão. O Dr. Weryk enviou imediatamente o que se chama de alerta da IAU. A IAU é a União Astronômica Internacional, basicamente as Nações Unidas da Ciência Espacial. Quando alguém descobre algo incomum, envia um alerta pelo sistema da IAU e observatórios do mundo todo podem responder. Em 6 horas após o alerta do Dr. Weryk, 14 telescópios diferentes já estavam rastreando o objeto. Um desses telescópios pertencia à equipe do Dr. Avi Loeb em Harvard. Ora, o Dr. Loeb é uma figura controversa na astronomia. Ele é o cientista que, após estudar Oumuamua, o primeiro objeto interestelar confirmado em 2017, sugeriu que ele poderia ser artificial. Ele propôs que poderia ser uma vela solar, um tipo de espaçonave impulsionada pela luz das estrelas. A comunidade científica rejeitou amplamente essa ideia. Disseram que ele estava sendo muito especulativo, muito rápido em tirar conclusões extraordinárias. Mas o Dr. Loeb não recuou.
Ele argumentou que deveríamos ao menos considerar todas as possibilidades, mesmo as desconfortáveis. Quando o 3 e Atlas apareceu, a equipe do Doutor Loeb estava preparada. Eles vinham desenvolvendo técnicas especiais para estudar objetos interestelares rapidamente, antes que desaparecessem. Apontaram o telescópio panorâmico de levantamento e sistema de resposta rápida, Pan-STARRS, no Havaí para o visitante. Este telescópio foi projetado especificamente para rastrear objetos em movimento com incrível precisão. O que eles capturaram foi extraordinário. Não apenas pontos de dados e medições de luz, mas uma imagem real, uma fotografia. Isso é incrivelmente raro com objetos interestelares, porque eles geralmente estão muito distantes e se movem muito rápido para que se obtenham imagens nítidas. Mas a equipe capturou o 3 e Atlas no momento exato, com o equipamento certo, sob condições atmosféricas quase perfeitas. A imagem mostrava algo que parecia estruturado. Enquanto a maioria dos cometas aparece como manchas difusas com caudas, este tinha bordas mais nítidas. Parecia haver uma geometria nele, superfícies planas refletindo a luz em ângulos específicos. Claro, isso poderia ser natural. Asteroides fragmentados podem ter bordas afiadas. Gelo pode formar superfícies planas. Mas combinado com as outras anomalias, a estranha aceleração e as mudanças bruscas de brilho, essa imagem deixou as pessoas apreensivas. A equipe do Dr. Loeb redigiu suas descobertas e as submeteu ao TA. Astrophysical Journal, uma das publicações de astronomia mais prestigiadas. Mas foi aí que as coisas ficaram estranhas. O artigo passou pela revisão por pares, o que é normal, mas os revisores continuaram pedindo mais e mais revisões. Pediram que suavizassem a linguagem. Pediram que removessem certas especulações. O artigo que finalmente foi publicado estava tão diluído que mal mencionava as descobertas mais interessantes. Por que isso aconteceria? Bem, a comunidade científica ainda é sensível à controvérsia de Oumuamua. Quando o Dr. Loeb sugeriu que o primeiro visitante interestelar poderia ser artificial, isso gerou enorme atenção da mídia. Jornais estamparam manchetes sobre naves espaciais alienígenas. Programas de entrevistas debateram a vida extraterrestre. E muitos cientistas sentiram que isso era constrangedor para a área. Eles queriam evitar outro circo midiático. Mas suprimir descobertas incomuns por parecerem empolgantes demais é perigoso. Não é assim que a ciência deve funcionar. A ciência deve seguir as evidências aonde quer que elas levem, mesmo que levem a lugares desconfortáveis. Se você ainda está comigo, obrigado por ouvir. Esta jornada fica ainda mais profunda a partir daqui. Considere se inscrever para explorar mais mistérios conosco. Enquanto isso, outros astrônomos estavam rastreando o 3 e Atlas com diferentes ferramentas. A doutora Karen Meesh, da Universidade do Havaí, usou espectroscopia, uma técnica que decompõe a luz em suas cores componentes. Diferentes substâncias químicas absorvem e refletem cores diferentes. Portanto, analisando o espectro da luz proveniente do objeto, é possível descobrir do que ele é feito. O que o Dr. Meesh descobriu foi intrigante. O espectro mostrou sinais de gelo de água, o que é normal em cometas. Mas também mostrou outros compostos em proporções estranhas. Havia silicatos, que são basicamente rochas e minerais. Havia traços de moléculas à base de carbono. E havia algumas linhas espectrais que não correspondiam a nada nos bancos de dados padrão. Essas linhas não identificadas poderiam significar que o objeto continha moléculas que não vemos com frequência em nosso sistema solar. Ou poderiam significar que a espectroscopia estava captando interferência da atmosfera terrestre. Difícil dizer. A doutora Meesh publicou suas descobertas de forma mais discreta, sem a atenção da mídia. Mas dentro da comunidade científica, as pessoas notaram, começaram a comparar anotações, a aceleração que não podia ser totalmente explicada, os estranhos padrões de brilho, a aparência geométrica nas imagens, o espectro incomum. Individualmente, cada anomalia podia ser explicada. Juntas, formavam um padrão mais difícil de ignorar.
E então, justamente quando os cientistas estavam ficando realmente animados para estudar esse visitante mais de perto, ele começou a desaparecer. Em meados de novembro de 2023, menos de um mês após sua descoberta, o 3I Atlas estava muito longe do Sol para ser visto com clareza. Mesmo os maiores telescópios da Terra mal conseguiam rastreá-lo. Em dezembro, ele havia sumido. Desapareceu de volta na escuridão interestelar de onde veio. Os astrônomos que o descobriram e estudaram ficaram com terabytes de dados, algumas dezenas de fotografias e muitas perguntas. Eles haviam testemunhado algo raro e estranho, mas sem mais tempo para estudá-lo, sem poder enviar uma espaçonave para examiná-lo de perto, não conseguiram chegar a nenhuma conclusão definitiva. O visitante havia desaparecido, deixando para trás apenas mistérios. Capítulo 3. Viajantes estranhos, uma história de visitantes. Para entender por que 3I Atlas é tão importante, precisamos falar sobre seus predecessores, porque esta não foi a primeira vez que um visitante interestelar apareceu por aqui. Foi a terceira, e cada um foi mais estranho que o anterior. Durante milhares de anos, os humanos observaram o céu e viram cometas. Civilizações antigas viam essas estrelas peludas como presságios. Os romanos acreditavam que os cometas previam a morte de imperadores. Os chineses mantinham registros detalhados de cometas, acreditando que eles sinalizavam mudanças no poder dinástico. Os europeus medievais viam cometas e temiam pestes ou guerras. Mesmo em 1910, quando o cometa Halley retornou, algumas pessoas entraram em pânico, pensando que a Terra passaria por sua cauda venenosa e todos morreriam. Mas todos esses cometas pertenciam ao nosso sistema solar. Eles orbitavam o nosso Sol, indo e vindo em intervalos previsíveis. Alguns, como o Halley, retornam a cada poucas décadas. Outros levam milhares de anos para completar uma órbita, mas ainda assim estão ligados ao nosso Sol pela gravidade. Eles fazem parte da nossa família. A ideia de que objetos poderiam viajar entre sistemas estelares era teórica até muito recentemente. Os cientistas sabiam que deveria ser possível. Se um cometa fosse ejetado de um sistema estelar por interações gravitacionais, ele poderia vagar pelo espaço durante milhões de anos, até cruzar com outra estrela. As distâncias são tão vastas, porém, que não esperávamos observar esses viajantes interestelares com muita frequência. Talvez uma vez por século, pensavam os astrônomos. Então chegou o dia 19 de outubro de 2017, uma data que mudou tudo. Um astrônomo chamado Robert Werik, o mesmo cientista que mais tarde descobriria o 3I Atlas, detectou algo estranho nos dados do telescópio Pan-STARRS. A princípio, ele pensou que fosse um asteroide próximo da Terra. Mas, à medida que mais observações foram feitas, os astrônomos perceberam que a trajetória desse objeto estava errada. Ele estava se movendo rápido demais para estar orbitando o Sol. Rápido demais. Ao calcularem sua trajetória inversa, descobriram que viera de fora do nosso sistema solar. Entrou pela direção da constelação de Lira, passou pela órbita de Mercúrio, contornou o Sol e agora retornava em alta velocidade em direção à constelação de Pégaso. Jamais voltaria. Era um visitante de outro sistema estelar. Deram-lhe o nome de Oumuamua, uma palavra havaiana que significa batedor, ou mensageiro de longe que chega primeiro. O nome era perfeito, pois este era de fato o primeiro objeto interestelar que a humanidade já havia confirmado. Mas Oumuamua era estranho, muito estranho. Primeiro, seu formato era bizarro. Ao medir como seu brilho mudava enquanto girava pelo espaço, os astrônomos calcularam que ele era extremamente alongado, talvez 10 vezes mais comprido do que largo. Imagine o formato de um charuto ou talvez de uma panqueca. Ninguém conseguia chegar a um consenso. Nada em nosso sistema solar se parece com isso. Asteroides geralmente são arredondados ou irregulares. Cometas são bolas de neve sujas. Mas este tinha um formato diferente de tudo que já tínhamos visto. Em segundo lugar, acelerou. À medida que se afastava do Sol, sua velocidade aumentava ligeiramente. Isso é exatamente o que os cometas fazem quando o gás é expelido deles à medida que o gelo evapora.
Mas Oumuamua não tinha cauda visível, nenhuma nuvem de gás ao seu redor, nenhum sinal de liberação de gases. Então, o que o estava impulsionando? Foi então que o Dr. Avi Loeb publicou seu artigo controverso. Ele argumentou que se Oumuamua não estivesse liberando gases, talvez estivesse sendo impulsionado pela própria luz solar. Não como vento solar, mas como fótons de luz reais exercendo uma força física sobre ele. Para que a luz impulsionasse algo dessa forma, o objeto precisaria ser extremamente fino e leve, como uma vela. Uma vela com apenas alguns milímetros de espessura, mas com centenas de metros de diâmetro, poderia ser impulsionada pela luz solar o suficiente para explicar a aceleração. E se fosse uma vela, argumentou Loeb, provavelmente não era natural. A natureza não cria lâminas finas e perfeitamente planas de material. Mas a tecnologia sim. Talvez Oumuamua fosse uma vela solar alienígena, uma sonda ativa ou um pedaço de lixo espacial antigo à deriva entre as estrelas. A comunidade científica reagiu fortemente. A maioria dos astrônomos disse que isso era especulação sem provas. Eles propuseram explicações alternativas. Talvez Oumuamua fosse feito de gelo de hidrogênio puro, o que não explicaria a presença de uma cauda visível. Talvez estivesse liberando gases que não conseguíamos detectar. Talvez nossas medições estivessem ligeiramente imprecisas. Qualquer coisa era mais provável do que alienígenas, disseram eles. O debate se arrastou por anos, e então, em 2019, algo mais surgiu. Gennady Borisov, um astrônomo amador da Crimeia, descobriu um cometa em 30 de agosto de 2019. A princípio, parecia um cometa comum. Mas à medida que astrônomos profissionais o estudavam, perceberam que ele se movia em uma trajetória hiperbólica, assim como Oumuamua. Era mais um visitante interestelar. Deram-lhe o nome de 2 Borisov, o segundo objeto interestelar confirmado. Ao contrário de Oumuamua, Borisov tinha a aparência e o comportamento de um cometa. Possuía uma cauda brilhante de gás e poeira. Sua composição parecia normal. À medida que se aproximava do Sol, seu brilho aumentava de forma previsível. Tudo nele gritava cometa. Os cientistas ficaram aliviados. Isso era a prova de que objetos interestelares podiam ser comuns. Nem tudo precisava ser estranho como Oumuamua. Mas então Borisov fez algo inesperado. Ao contornar o Sol e retornar ao espaço interestelar, um pedaço se desprendeu. Isso não é incomum para cometas. Eles são frágeis. Mas quando os cientistas estudaram o fragmento, sua composição era diferente da do cometa principal. Apresentava uma proporção diferente de monóxido de carbono para gelo de água. Isso sugeriu que o cometa se formou em camadas, provavelmente em um sistema solar com uma composição química diferente da nossa. Agora tínhamos 2 objetos interestelares confirmados, um bizarro e possivelmente artificial, o outro normal, mas quimicamente estranho, e os astrônomos começaram a se perguntar quantos desses objetos existem por aí. Se detectamos 2 em apenas alguns anos, devem existir milhares passando pelo nosso sistema solar o tempo todo, muito tênues para serem notados. Isso nos leva a 3 e Atlas, o terceiro visitante interestelar confirmado, e como os outros, trouxe seus próprios mistérios. Alguns cientistas começaram a perceber um padrão. Cada objeto interestelar apresentava sinais de algo incomum, não necessariamente tecnologia alienígena, mas algo que desafiava nossas suposições. Talvez o espaço interestelar altere os objetos de maneiras que não compreendemos. Talvez a composição química de outros sistemas estelares seja mais diversa do que pensávamos. Ou talvez, quem sabe, alguns desses visitantes não sejam totalmente naturais. Antes de prosseguirmos, quero perguntar algo a vocês. O que acham? Estaríamos vendo objetos naturais que simplesmente são estranhos? Ou existe uma chance, mesmo que pequena, de que algo artificial esteja passando por nós? Deixem suas opiniões nos comentários. Eu leio todos e adoraria saber o que vocês pensam. Capítulo 4 – A imagem que mudou tudo. A fotografia sempre esteve no centro da astronomia. Quando falamos em ver algo no espaço, geralmente queremos dizer que o fotografamos.
O olho humano, mesmo com o melhor telescópio, não consegue ver muita coisa. Nossos olhos não são projetados para captar luz fraca ou enxergar no infravermelho ou ultravioleta. Mas as câmeras, especialmente as câmeras digitais modernas acopladas a telescópios, podem fazer coisas que nossos olhos não conseguem. Elas podem captar luz por horas, somando fótons até que objetos tênues se tornem visíveis. Elas podem ver cores que não conseguimos perceber. Elas podem congelar o movimento e revelar detalhes. Portanto, quando os astrônomos falam sobre a imagem mais nítida até agora de Trace Atlas, eles estão falando de algo significativo. Não se tratava apenas de uma imagem melhor. Era uma imagem que revelou detalhes que ninguém esperava. A imagem foi capturada em 28 de outubro de 2023 pelo Very Large Telescope, VLT, do Observatório Europeu do Sul, no Chile. Este telescópio é um dos mais potentes da Terra. Ele está localizado no topo de uma montanha no deserto do Atacama, um dos lugares mais secos do planeta. Sem poluição luminosa, quase nenhuma umidade atmosférica. Condições perfeitas para observar o espaço. A doutora Elena Rossi, astrônoma italiana, liderava a equipe de observação naquela noite. Eles haviam solicitado tempo de telescópio especificamente para obter imagens do Trace Atlas, pois sabiam que em breve ele estaria muito distante para ser visto com clareza. O tempo de telescópio é precioso. Centenas de cientistas competem por acesso. Portanto, ter a aprovação para observar um alvo específico significa que outros especialistas consideraram sua proposta importante o suficiente para priorizar outros projetos em detrimento dos demais. A equipe do Dr. Rossi utilizou uma técnica chamada óptica adaptativa. Eis o que isso significa. A atmosfera da Terra está em constante movimento. O ar quente sobe, o ar frio desce, os ventos sopram em diferentes altitudes. Todo esse movimento faz com que a luz das estrelas cintile e fique desfocada. É por isso que as estrelas piscam. Mas os sistemas de óptica adaptativa usam lasers para medir a distorção atmosférica em tempo real e, em seguida, ajustam fisicamente o espelho do telescópio milhares de vezes por segundo para eliminar o desfoque. É como fones de ouvido com cancelamento de ruído, mas para a luz. Com a óptica adaptativa ativada, a equipe do Dr. Rossi capturou uma série de imagens de longa exposição enquanto o Trace Atlas se movia pelo céu. Em seguida, eles usaram processamento computacional para alinhar e empilhar as imagens, criando uma foto composta de altíssima nitidez. Quando a imagem apareceu nas telas, a sala ficou em silêncio. Um membro da equipe lembrou mais tarde o doutor. Rossi sussurrou: "Isso não é possível." O que eles viram foi um objeto com estrutura visível. Não um ponto borrado ou um risco difuso, mas algo com bordas. Parecia haver superfícies planas refletindo a luz solar em diferentes ângulos. A forma do objeto não era simplesmente irregular como a de um asteroide. Tinha geometria, retângulos, talvez, ou romboides, formas que pareciam quase arquitetônicas. Antes de tirarmos conclusões precipitadas, vamos esclarecer algo. Imagens podem ser enganosas. A pixelização pode criar padrões falsos. Efeitos atmosféricos podem fazer com que formas aleatórias pareçam estruturadas. E nossos cérebros são programados para enxergar padrões até mesmo na aleatoriedade. Isso se chama pareidolia. É por isso que vemos rostos nas nuvens ou a Virgem Maria em uma torrada. A equipe do Dr. Rossi sabia de tudo isso. Então, eles realizaram diversas análises. Verificaram a presença de artefatos no sensor da câmera. Confirmaram se a óptica adaptativa havia funcionado corretamente. Compararam a imagem com asteroides e cometas conhecidos para ver se algum apresentava característica semelhante. Chegaram até a pedir a um engenheiro de software que revisasse os algoritmos de processamento de imagem para garantir que nada falso tivesse sido introduzido. Todos os testes deram negativo. A estrutura que eles estavam vendo parecia ser real. Mas é aqui que a história toma um rumo frustrante. A equipe do Dr. Rossi preparou um artigo para publicar suas descobertas.
Eles o escreveram cuidadosamente, descrevendo exatamente o que observaram, sem especular sobre o seu significado. Submeteram-no à Nature, uma das revistas científicas mais prestigiadas do mundo. Os revisores da revista Nature tinham algumas preocupações, não sobre as observações em si, mas sobre como as pessoas poderiam interpretá-las. Um dos revisores escreveu: "Este artigo será inevitavelmente mal interpretado pelo público como evidência de origem artificial. Os autores devem incluir uma discussão extensa sobre explicações naturais, mesmo que nenhuma delas se ajuste perfeitamente aos dados atualmente. Em outras palavras, não publique nada que soe muito como coisa de alienígenas, a menos que você possa provar que não são alienígenas." A doutora Rossi revisou o artigo. Ela acrescentou seções sobre como asteroides fraturados podem ter superfícies planas, como cristais de gelo podem formar figuras geométricas e como a luz refletida em superfícies irregulares pode criar ilusões de estrutura. Ela mencionou todas as explicações naturais que alguém pudesse imaginar, embora a maioria delas não correspondesse às observações. O artigo revisado foi aceito, mas quando foi publicado em dezembro de 2023, o 13 Atlas já havia desaparecido de vista. A imagem foi divulgada para a comunidade científica, mas não para o público em geral. Ela foi incluída em materiais suplementares, uma versão comprimida e de baixa resolução que não mostrava os detalhes da original. Porque a posição oficial da NASA, por meio de seu porta-voz, Dr. Thomas Zurbuchen, era de que divulgar imagens que pudessem ser mal interpretadas poderia causar confusão e ansiedade desnecessárias no público. Eles acreditavam estar agindo com responsabilidade. Mas para muitos cientistas, incluindo alguns dentro da própria NASA, isso soou como censura. Alguns meses depois, uma fonte anônima vazou uma versão em alta resolução da imagem para diversos fóruns de astronomia online. Os fóruns explodiram em discussões. Milhares de pessoas analisaram a imagem, debateram o que estavam vendo e criaram versões aprimoradas que revelavam diferentes detalhes. Alguns afirmaram ver evidências claras de construção artificial. Outros permaneceram convencidos de que se tratava apenas de uma rocha com formato peculiar. O vazamento colocou a NASA em uma posição delicada. Eles não podiam negar que a imagem era real, mas também não conseguiam mais controlar a narrativa. Sua resposta foi redobrar a cautela. Divulgaram um comunicado afirmando que a imagem mostrava um núcleo cometário altamente irregular com características superficiais consistentes com gelo e rocha fraturados. Enfatizaram que nada na imagem exigia qualquer explicação além de processos naturais. Mas eles não explicaram qual processo natural específico criou aquela geometria específica. E essa omissão falou mais alto do que suas garantias. Se você chegou até aqui, é porque certamente se interessou por este mistério. Clique no botão de inscrição para não perder os próximos acontecimentos da nossa história. E se você acha que esta imagem revela algo importante, compartilhe este vídeo com alguém que também adora um bom mistério cósmico. Capítulo 5 – Quebrando as regras da gravidade. Vamos falar sobre gravidade. É a força que nos mantém presos à Terra, que mantém a Lua orbitando ao nosso redor, que mantém os sistemas solares e as galáxias unidos. A gravidade é simples, previsível e universal. Ou pelo menos era o que pensávamos. Isaac Newton descobriu as regras básicas da gravidade no século XVII. Ele demonstrou que todo objeto com massa atrai qualquer outro objeto com massa. A força se intensifica quando os objetos são mais massivos ou estão mais próximos uns dos outros. Essas regras simples explicavam as órbitas planetárias perfeitamente. Bem, quase perfeitamente. No início do século XX, Albert Einstein aprimorou a teoria de Newton com a relatividade geral. Einstein demonstrou que a gravidade não é propriamente uma força que atrai os objetos uns aos outros, mas sim que objetos massivos curvam o espaço-tempo ao seu redor. Os objetos, então, seguem as trajetórias curvas através desse espaço-tempo curvado. Imagine uma bola de boliche em um trampolim. A bola faz uma curva
E as bolinhas de gude rolando por perto descrevem uma curvatura em direção à bola, pois estão seguindo a superfície curva. As equações de Einstein previram as órbitas planetárias com ainda mais precisão do que as de Newton. Elas explicaram pequenas discrepâncias que as leis de Newton não conseguiam explicar. Por mais de um século, a relatividade geral de Einstein passou em todos os testes. Nós a usamos para prever ondas gravitacionais, o comportamento de buracos negros, a curvatura da luz ao redor de galáxias, tudo. Ela funciona perfeitamente. Até 3I Atlas. Quando os astrônomos rastrearam a trajetória desse objeto pelo nosso sistema solar, eles usaram as equações de Einstein para prever para onde ele deveria ir. Levaram em conta a gravidade do Sol, a gravidade de Júpiter, a gravidade de Saturno e a gravidade de cada planeta. Incluíram até mesmo a gravidade dos cinturões de asteroides e a pressão do vento solar. Os cálculos eram complexos, mas diretos. Dada a velocidade e a direção do objeto, quando foi avistado pela primeira vez, as equações indicavam exatamente onde ele deveria estar em qualquer momento. Só que não estava lá, estava sempre um pouco à frente de onde deveria estar. O Dr. David Farnocchia, cientista do Laboratório de Propulsão a Jato, JPL da NASA, foi o primeiro a perceber. O JPL é responsável pelo rastreamento de objetos próximos da Terra e pelo cálculo das trajetórias de asteroides. Eles possuem um software sofisticado capaz de prever órbitas com incrível precisão. Quando o Dr. Farnocchia inseriu os dados do 3I Atlas no sistema, o software sinalizou uma anomalia. O objeto estava acelerando, não muito, apenas um pouquinho, cerca de 0,003 km por hora por dia. Isso é mais lento do que uma tartaruga andando, mas no espaço até mesmo pequenas acelerações importam. Ao longo de semanas, essa pequena aceleração moveria o objeto milhares de quilômetros de onde a gravidade pura o levaria. Inicialmente, o Dr. Farnocchia presumiu que se tratava de desgaseificação. Quando os cometas se aproximam do Sol, o gelo em sua superfície vaporiza. O gás é expelido, criando um pequeno impulso que altera a órbita do cometa. Isso é totalmente normal e bem compreendido. Mas quando ele analisou os dados observacionais, surgiu um problema. Os observatórios não estavam detectando gás suficiente ao redor de 3I Atlas para explicar a aceleração. Claro, havia alguma liberação de gases, era possível ver uma cauda tênue em algumas imagens. Mas a quantidade de gás não era suficiente para impulsionar o objeto na mesma medida em que ele estava sendo impulsionado. O Dr. Farnocchia analisou os números de diversas maneiras. Talvez o objeto estivesse girando de uma forma específica que concentrava os jatos de gás. Talvez o gás fosse invisível, composto de moléculas que não refletem bem a luz. Talvez o objeto estivesse liberando gases apenas de um lado, criando mais impulso do que deveria. Nenhum dos cenários funcionou perfeitamente. Cada explicação exigia a suposição de algo incomum sobre a composição ou estrutura do objeto. E quando você precisa fazer suposições especiais constantemente para que sua teoria funcione, isso é sinal de que algo mais profundo está acontecendo. Aliás, foi exatamente isso que aconteceu com Oumuamua. Esse primeiro visitante interestelar também acelerou de maneiras que a liberação de gases não conseguia explicar completamente. Na época, os cientistas debateram se era um novo tipo de cometa feito de gelos exóticos ou se algo mais o estava impulsionando. O Dr. Avi Loeb sugeriu, de forma memorável, que ele poderia estar sendo impulsionado pela pressão da luz solar, caso fosse uma vela fina e refletora. A maioria dos cientistas descartou essa hipótese, mas ninguém conseguiu oferecer uma alternativa completamente satisfatória. E agora, eis que o 3I Atlas fazia a mesma coisa. Dois objetos interestelares, ambos acelerando misteriosamente. Coincidência ou um padrão? Alguns cientistas começaram a explorar ideias radicais. A doutora Amaya Moro Martin, astrônoma do Instituto de Ciência do Telescópio Espacial,
propôs que talvez os objetos interestelares possuam propriedades que ainda não compreendemos. Talvez viajar pelo espaço interestelar durante milhões de anos altere sua estrutura de maneiras sutis. Talvez eles acumulem formas exóticas de gelo que sublimam a temperaturas mais baixas do que esperamos. Talvez suas superfícies desenvolvam camadas que aprisionam e liberam gás em pulsos. Essas eram suposições fundamentadas, não teorias totalmente formuladas, mas representavam cientistas tentando expandir os limites da física existente para acomodar novas observações. É assim que a ciência progride. Quando os dados não se encaixam na teoria, ou você modifica a teoria ou descobre que precisa de uma completamente nova. Outros cientistas questionaram se a aceleração não tinha nada a ver com o próprio objeto, mas sim com forças no espaço que ainda não compreendemos completamente. A matéria escura, a misteriosa substância invisível que compõe a maior parte da massa do universo, pode interagir com a matéria comum de maneiras que ainda não detectamos. Talvez o 3I Atlas estivesse atravessando uma densa camada de matéria escura que criou um pequeno arrasto ou empurrão. Ou talvez a aceleração estivesse relacionada à energia escura, a força ainda mais misteriosa que causa acelerar-se. Da expansão do universo. Quase nada sabemos sobre a energia escura, exceto que ela existe e é poderosa. Poderiam existir variações locais na energia escura que afetam objetos que se movem pelo espaço interestelar. Essas ideias parecem ficção científica, mas não são. São cientistas sérios buscando explicações quando as convencionais não funcionam. Isso é realmente empolgante. Significa que estamos na fronteira do conhecimento físico, onde as descobertas acontecem. Mas existe outra explicação possível que a maioria dos cientistas prefere não admitir. E se a aceleração não for proveniente de forças naturais? E se for artificial? E se o 3I Atlas tiver algum tipo de sistema de propulsão? Antes de descartar essa ideia como absurda, considere o seguinte: qualquer tecnologia suficientemente avançada pareceria mágica para nós. Se uma civilização alienígena consegue construir naves espaciais que viajam entre estrelas, seus sistemas de propulsão provavelmente não usam foguetes como os nossos. Eles podem usar algo que nem sequer conseguimos detectar com nossos instrumentos atuais. Algo que cria uma aceleração minúscula e constante, suficiente para navegar entre sistemas estelares ao longo de milhões de anos. Não estou dizendo que é isso que está acontecendo. Estou dizendo que é uma possibilidade que deve ser considerada. A ciência consiste em seguir as evidências aonde quer que elas levem, não apenas aonde nos sentimos confortáveis indo. O que você acha? Essa aceleração poderia ser natural, mas ainda não a compreendemos totalmente pelas leis da física. Ou poderia ser algo projetado, algo artificial? Deixe sua opinião nos comentários. Capítulo 6 – O que a luz revela. Cada objeto no espaço conta uma história através da sua luz. Quando a luz solar incide sobre algo, um asteroide, um cometa, um planeta, parte dessa luz é refletida de volta para nós. Mas a luz não retorna sem sofrer alterações. Diferentes materiais absorvem certas cores e refletem outras. Ao decompor a luz refletida em um espectro de cores e medir a intensidade de cada cor, podemos descobrir do que um objeto é feito. Essa técnica é chamada de espectroscopia e é uma das ferramentas mais poderosas da astronomia. Quando os cientistas apontaram os espectrógrafos para o 3I Atlas, esperavam ver o espectro de um cometa típico, muito gelo de água, algum gelo de dióxido de carbono, moléculas orgânicas e poeira. É disso que os cometas são feitos, bolas de neve sujas, como Carl Sagan os chamou. Mas o espectro do 3I Atlas era estranho. Ele mostrava gelo de água, mas em quantidades menores do que o esperado. Mostrava silicatos, que são minerais rochosos, mas em proporções incomuns. E mostrava várias linhas de absorção, faixas escuras no espectro, que não correspondiam a nenhum material nos bancos de dados espectroscópicos padrão. O Dr. Alan Fitzsimmons, da Queen's University Belfast,
Foi um dos principais cientistas a analisar os dados espectroscópicos. Ele passou semanas tentando identificar essas misteriosas linhas de absorção. Comparou-as com os espectros de centenas de minerais, gelos e compostos orgânicos. Nada coincidia perfeitamente. É como ler um livro em um idioma que você quase conhece, disse o doutor Fitzsimmons em uma entrevista. Você reconhece algumas palavras, mas outras são completamente estranhas. Isso indica que o livro veio de outro lugar, um lugar com uma química diferente. O espectro sugeriu que 3 e Atlas se formou em um sistema solar muito diferente do nosso. Estrelas diferentes têm composições químicas diferentes, dependendo da geração a que pertencem. As primeiras estrelas do universo eram compostas apenas de hidrogênio e hélio. Quando essas estrelas explodiram como supernovas, criaram elementos mais pesados, como carbono, oxigênio e ferro. Gerações posteriores de estrelas se formaram a partir de nuvens que continham esses elementos mais pesados. Nosso Sol provavelmente é uma estrela de terceira ou quarta geração, portanto, possui uma rica mistura de elementos pesados. Se 3 e Atlas viesse de um sistema estelar com uma composição química diferente, talvez um sistema mais jovem com menos elementos pesados, ou um sistema mais antigo com proporções diferentes, seu espectro naturalmente nos pareceria estranho. Mas havia outro detalhe no espectro que intrigava alguns cientistas. A forma como a luz refletida pelo objeto variava não apenas em cor, mas também em polarização. A luz é uma onda eletromagnética que vibra em diferentes direções. Normalmente, quando a luz reflete em uma superfície áspera e irregular como a de um asteroide, ela retorna vibrando em direções aleatórias. Dizemos que ela não é polarizada. Mas a luz refletida em certas superfícies lisas e planas pode se polarizar. Ela vibra em direções específicas. É por isso que os óculos de sol polarizados funcionam. Eles bloqueiam a luz que vibra em uma direção, reduzindo o brilho de superfícies planas como a água ou o capô de um carro. Quando a equipe da doutora Svetlana Berdyugina, da Universidade de Freiburg, mediu a polarização da luz proveniente do 3 e Atlas, descobriu que ela era parcialmente polarizada, mais polarizada do que a de um asteroide ou cometa típico. Isso sugeriu que o objeto possuía superfícies mais lisas do que o esperado, talvez áreas de material plano e refletor. O gelo pode ser liso. O gelo recém-congelado é como um espelho, mas o gelo de um cometa fica coberto de poeira e cheio de pequenas cavidades causadas por microimpactos. Ele não permanece liso. Para que o objeto apresente polarização significativa, ele precisaria de gelo muito recente, o que não faz sentido para algo que está viajando pelo espaço há eras ou de algum outro material liso. O metal polarizaria a luz dessa maneira. O mesmo aconteceria com certos minerais, ou materiais artificiais como superfícies polidas ou películas finas. Mais uma vez, os cientistas tiveram o cuidado de não tirar conclusões precipitadas. A doutora Berdyugina publicou seus dados de polarização com uma discussão extensa sobre explicações naturais. Talvez o objeto tivesse se partido ou fraturado recentemente, expondo material interno fresco. Talvez tivesse camadas de diferentes tipos de gelo que derreteram e congelaram novamente em padrões específicos. Talvez a liberação de gases estivesse removendo poeira e revelando gelo liso por baixo. Todas essas possibilidades existiam, mas todas elas exigiam circunstâncias especiais. O objeto de estudo continuava a exigir circunstâncias especiais para explicar cada nova observação. E na ciência, quando você precisa constantemente invocar circunstâncias especiais, isso pode significar que suas premissas fundamentais estão erradas. Existe um princípio chamado navalha de Ockham que diz que a explicação mais simples geralmente é a correta. Mas o que é mais simples depende das suas premissas. Se você assume que todos os objetos interestelares são naturais, então você continuará adicionando explicações complicadas para fazer essa premissa se encaixar nos dados. Mas se você admite a possibilidade de que alguns objetos possam ser artificiais,
De repente, muitos dos dados fazem sentido sem desculpas complicadas. É claro que chamar algo de artificial é uma afirmação extraordinária, e afirmações extraordinárias exigem provas extraordinárias. Os dados de espectro e polarização são intrigantes, mas não comprovam nada de artificial. São apenas incomuns. O que constituiria prova? Essa é uma pergunta difícil. Se o objeto estivesse emitindo sinais de rádio dizendo "Olá, somos alienígenas", isso seria bastante conclusivo. Mas se for apenas um fragmento de tecnologia antiga vagando sem rumo pelo espaço, pode não estar fazendo nada obviamente artificial. Pode simplesmente parecer uma rocha estranha com uma composição química peculiar e superfícies lisas. Essa é a beleza frustrante do Trace Atlas. Cada medição revela algo incomum, mas nada definitivo. É como um quebra-cabeça em que você tem a maioria das peças, mas a imagem que elas formam é algo que você nunca viu antes, então você não tem certeza se está montando corretamente. Deixe sua opinião nos comentários. Esses resultados da espectroscopia sugerem que o objeto veio de outro sistema solar, ou sugerem algo que talvez não seja totalmente natural. Capítulo 7 – Padrões no caos. Os seres humanos são criaturas que buscam padrões. Vemos rostos nas nuvens, animais nas constelações, significado na aleatoriedade. Essa tendência está profundamente enraizada em nossos cérebros. Ela ajudou nossos ancestrais a sobreviver, permitindo-lhes reconhecer rapidamente ameaças, oportunidades e pontos de referência familiares. Mas também significa que, às vezes, vemos padrões que, na verdade, não existem. Assim, quando os cientistas notaram padrões na forma como o Trace Atlas brilhava e escurecia, ficaram imediatamente cautelosos. Seria esse um padrão real ou apenas o nosso cérebro encontrando ordem no caos? O brilho de um objeto no espaço muda por razões simples. Se ele está girando, diferentes lados ficam voltados para nós, alguns mais brilhantes que outros. Se ele tem uma forma irregular, a área da superfície que vemos muda conforme ele gira. Se ele está liberando gases, plumas de gás captam a luz solar e brilham. Todos esses fatores criam padrões previsíveis no que chamamos de curva de luz, um gráfico que mostra o brilho ao longo do tempo. A curva de luz típica de um asteroide é suave e periódica. Ele fica mais brilhante, depois mais fraco e depois mais brilhante novamente em um ritmo regular que acompanha sua rotação. A curva de luz típica de um cometa é mais errática porque a liberação de gases adiciona aleatoriedade, mas ainda existe um padrão subjacente. A curva de luz do Trace Atlas não era nenhuma das duas. Apresentava elementos de periodicidade, mas estes mudavam constantemente. Exibia um padrão repetitivo por alguns dias e então o padrão se alterava. O período de variação do brilho não era constante. Às vezes, levava 7 horas para completar um ciclo. Outras vezes, 9 horas. Em alguns casos, os picos não eram espaçados uniformemente. O Dr. Wesley Fraser, do Conselho Nacional de Pesquisa do Canadá, criou gráficos detalhados de curvas de luz usando dados de múltiplos observatórios. Ele aplicou análises matemáticas sofisticadas, transformadas de Fourier, análise de Wavelet, todas as ferramentas utilizadas para encontrar padrões ocultos em dados ruidosos. O que ele descobriu foi fascinante e perturbador. Havia, de fato, padrões, múltiplos padrões sobrepostos, na verdade, como se vários ciclos diferentes estivessem acontecendo simultaneamente. Um ciclo tinha um período de cerca de 3 horas. Outro, um período de aproximadamente 12 horas. Um terceiro ciclo, muito mais lento, durava cerca de 60 horas. Esses ciclos às vezes se alinhavam, criando picos muito brilhantes, e às vezes se cancelavam, criando períodos mais fracos. Ciclos múltiplos fazem sentido se um objeto tem uma forma complexa e está girando caoticamente. Mas giros caóticos geralmente se estabilizam em um padrão mais regular ao longo do tempo devido à dissipação de energia. O giro do Trace Atlas parecia estar mantendo sua complexidade ou até mesmo aumentando-a. Havia outra peculiaridade.
Em certos momentos, o brilho aumentava repentinamente, muito mais intenso do que a variação de fundo. Esses picos duravam apenas 1 ou 2 horas e depois desapareciam. Pareciam aleatórios a princípio, mas o Dr. Fraser percebeu que ocorriam com mais frequência quando o ciclo de rotação mais lento do objeto estava em uma fase específica. Era quase como se, quando o objeto era orientado numa direção específica em relação ao Sol, algo captasse a luz solar e brilhasse intensamente. Uma superfície lisa angulada na medida certa, um jato de gás irrompendo de um ponto específico da superfície, ou algo mais. Os radioastrônomos tentaram detectar sinais do 3 e Atlas, por precaução. O projeto Breakthrough-Glaston, que busca indícios de vida inteligente, apontou o telescópio de Green Bank para o objeto durante várias horas. Eles varreram milhões de frequências de rádio em busca de qualquer coisa em comum. Eles não encontraram nenhum sinal artificial óbvio, nenhuma transmissão de banda estreita, nenhum pulso repetitivo, mas detectaram emissões de rádio de banda larga muito fracas. Isso é normal em cometas. Quando o vento solar interage com o gás ao redor de um cometa, pode gerar ondas de rádio. Portanto, a detecção não foi surpreendente. O que surpreendeu foi a aparente correlação entre as emissões de rádio e os picos de brilho óptico. Quando o objeto brilhava mais intensamente na luz visível, também se tornava ligeiramente mais brilhante nas ondas de rádio. Essa correlação sugeria que o mesmo fenômeno, qualquer que fosse, afetava tanto a luz visível quanto as ondas de rádio. O Dr. Jean-Luc Margot, da UCLA, publicou um artigo sobre essas observações de rádio. Ele teve o cuidado de enfatizar que tudo o que foi detectado poderia ser explicado por processos naturais. Mas também observou que, se alguém quisesse criar um sinal que parecesse natural, fazê-lo correlacionar-se com a rotação e a emissão de gases do objeto seria uma maneira inteligente de escondê-lo. Não estamos dizendo que detectamos um sinal artificial, escreveu a doutora Margot. Estamos dizendo que detectamos algo que é consistente com fenômenos naturais, mas que também poderia, em teoria, ser imitado por meios artificiais. Sem mais dados, não podemos distinguir entre as possibilidades. A frase "sem mais dados" aparece constantemente em artigos sobre o 3 e Atlas. Como o objeto passou pelo nosso campo de visão muito rapidamente, nunca houve tempo suficiente para coletar dados suficientes para responder a todas as perguntas. Quando os cientistas finalmente souberam quais perguntas fazer, o objeto já estava muito longe para ser estudado adequadamente. Essa é uma das grandes frustrações de estudar objetos interestelares. Eles se movem rápido. Quando os avistamos, já estão partindo. É como tentar conversar com alguém que passa correndo por você em um aeroporto. Você consegue algumas observações rápidas, talvez uma fotografia, e então a pessoa desaparece para sempre. O que levanta uma questão importante. Se esses visitantes carregam informações, se o objetivo é estudá-los, eles estão fazendo um péssimo trabalho. Eles atravessam nosso sistema solar em poucos meses e desaparecem. Se uma civilização alienígena quisesse enviar uma sonda que pudesse ser examinada minuciosamente, não a fariam diminuir a velocidade. Não orbitariam o nosso Sol por um tempo para nos dar a oportunidade de estudá-la. A menos que, e se a trajetória do objeto for exatamente a pretendida, e se o objetivo não for ser estudado a fundo, mas sim ser notado, uma passagem rápida pelo sistema solar interno, mostrando apenas o suficiente de estranheza para despertar curiosidade e então desaparecendo antes que conclusões definitivas possam ser alcançadas. Uma provocação cósmica. Isso parece improvável. E provavelmente é improvável. Mas vale a pena pensar em quais estratégias uma inteligência avançada poderia usar se quisesse fazer contato com civilizações emergentes. Talvez um contato óbvio e ostensivo não seja a melhor abordagem. Talvez dicas sutis, visitantes misteriosos que despertem curiosidade e debate. Talvez essa seja uma maneira mais gentil de preparar uma civilização para a constatação de que ela não está sozinha. Ou talvez eu esteja vendo padrões onde não existem.
Talvez 3 e Atlas seja apenas uma rocha estranha com uma composição química peculiar, passando por nossa vizinhança de forma bizarra. O universo é vasto e estranho. Nem tudo precisa ser uma mensagem. O que você acha? Esses padrões estão nos dizendo algo importante? Ou estamos vendo significado onde só existe coincidência? Deixe sua opinião nos comentários. Capítulo 8 – A questão artificial. É aqui que precisamos falar diretamente sobre a possibilidade que deixa muitos cientistas desconfortáveis. Será que o 3i Atlas é artificial? Não natural, mas criado por uma inteligência artificial. Antes de prosseguirmos, sejamos honestos sobre por que essa questão é tão controversa. Durante a maior parte da história da humanidade, acreditávamos que a Terra era o centro de tudo. Então, Copérnico mostrou que orbitamos o Sol e não o contrário. Depois, descobrimos que o nosso Sol é apenas uma estrela entre centenas de bilhões em nossa galáxia. E, por fim, aprendemos que nossa galáxia é apenas uma entre trilhões no universo. Cada passo afastava a humanidade ainda mais do centro, tornando-nos menos especiais, menos únicos. E, no entanto, ainda nos apegávamos a uma última distinção. Talvez fôssemos a única forma de vida inteligente. Talvez, em todo este vasto cosmos, apenas a Terra tivesse desenvolvido seres capazes de construir tecnologia, fazer perguntas, alcançar as estrelas. Essa ideia é reconfortante. Significa que o universo é nosso para explorar sem competição, sem julgamento, sem a humilhação de saber que outros fizeram tudo isso muito antes de nós. Mas provavelmente está errada. O universo é vasto demais, antigo demais, cheio demais de planetas para que a inteligência tenha surgido apenas uma vez. A questão não é exatamente se outras inteligências existem. Estatisticamente, é quase certo que existam. A questão é se alguma delas está suficientemente próxima e existiu recentemente o bastante para que possamos detectá-la, e se elas deixaram algum rastro que possamos reconhecer. É aí que objetos como o 3i Atlas se tornam importantes, porque se você é uma civilização avançada e quer explorar a galáxia, provavelmente não enviaria missões tripuladas. As distâncias interestelares são imensas. Mesmo viajando a uma fração significativa da velocidade da luz, as viagens entre estrelas levam décadas ou séculos. Seres vivos não sobreviveriam bem a tais jornadas. Mas sondas poderiam. Pequenas máquinas autônomas projetadas para viajar entre estrelas, estudando os sistemas solares pelos quais passam. Elas poderiam durar milhões de anos. Poderiam ser alimentadas pela luz solar ou até mesmo pela tênue luz das estrelas entre os sistemas. Não precisariam desacelerar e orbitar. Uma passagem rápida seria suficiente para coletar dados sobre quaisquer planetas interessantes e, em seguida, seguir para o próximo sistema. Se você estivesse projetando uma sonda dessas, como ela seria, provavelmente plana e fina, para captar o máximo de luz solar para gerar energia e para propulsão por vela solar. Provavelmente feita de materiais leves e resistentes para suportar impactos de micrometeoros durante a longa jornada. Provavelmente com o mínimo de peças móveis possível, porque os mecanismos se desgastam com o tempo. Algo simples, elegante e durável. Em outras palavras, poderia se parecer muito com a aparência de Oumuamua, alongada, fina, desordenada, impulsionada pela luz do Sol. E se essa sonda encontrasse problemas, talvez uma colisão com detritos, talvez falhas no sistema após milhões de anos, ela poderia começar a girar caoticamente. Poderia desenvolver falhas em sua superfície. Poderia vazar o propelente ou refrigerante que carregava. Em outras palavras, poderia ficar muito parecida com a 3i Atlas, acelerando inesperadamente, exibindo geometria estrutural, refletindo a luz de maneiras incomuns. O Dr. Avi Loeb argumentou bastante sobre esse ponto. Não que esses objetos sejam definitivamente artificiais, mas que devemos considerar seriamente essa possibilidade. Ele destaca que lançamos nossas próprias sondas interestelares, Pioneer 10 e 11, Voyager 1 e 2, New Horizons. Daqui a milhões de anos, se alguma delas passar pelo sistema solar de outra civilização,
parecerá um misterioso visitante interestelar. Um objeto metálico em rotação descontrolada com composições e geometrias incomuns. Se podemos imaginar enviar sondas a outras estrelas, porque outras civilizações não poderiam ter feito o mesmo? E se o fizeram, e se algumas dessas sondas por acaso passarem pelo nosso sistema solar, como as diferenciaríamos de objetos naturais? Este é o cerne do que se chama de questão da tecnoassinatura. A vida cria bioassinaturas, como o oxigênio na atmosfera de um planeta, por exemplo, porque a vida produz oxigênio. A tecnologia cria tecnoassinaturas, estruturas artificiais, sinais de rádio, padrões de luz incomuns, coisas que não ocorrem naturalmente. O problema é que ainda não conhecemos todos os processos naturais do universo. Continuamos descobrindo novos tipos de estrelas, novos tipos de sistemas planetários, novos processos químicos. Então, quando vemos algo incomum, não podemos dizer imediatamente, isso deve ser artificial, porque pode ser apenas um processo natural que ainda não descobrimos. Mas o inverso também é verdadeiro. Não podemos afirmar isso deve ser natural só porque não provamos que seja artificial. A ausência de prova não é prova de ausência. O que precisamos é de uma estrutura para avaliar casos ambíguos como O3 e Atlas. O Dr. Jacob Ackmishra, um astrobiólogo, propôs o uso de uma escala de confiança de tecnoassinaturas semelhante à escala Hill, usada para avaliar potenciais sinais do SETI. A ideia é atribuir pontuações numéricas com base em quão incomum o objeto é, quão bem as explicações naturais se ajustam aos dados e quanta confiança temos em nossas observações. Usando esse tipo de estrutura, O3 e Atlas ficaria em algum lugar no meio. Não é obviamente artificial, mas também não é facilmente explicado por processos naturais. Justificaria uma investigação mais aprofundada, mais observações, talvez até mesmo uma missão para examiná-lo de perto, se pudéssemos. A verdadeira resposta para a artificial, provavelmente, é não sabemos e com os dados que temos não podemos saber. E tudo bem. Na verdade, é assim que a ciência funciona na maioria das vezes. Você coleta dados, formula hipóteses, testa-as e às vezes chega a uma conclusão inconclusiva. Mas inconclusivo não rende boas manchetes, não desperta a imaginação. As pessoas querem respostas definitivas. Sim, são alienígenas ou não, é apenas uma rocha. A verdade, como sempre, é mais complexa e interessante do que qualquer um dos extremos. Se você ainda está acompanhando esta jornada, obrigado. Estamos quase no fim, mas ainda há alguns pontos importantes a serem explorados. Certifique-se de assinar para continuar essas investigações conosco. Capítulo 9. Por que a NASA ficou em silêncio? Vamos falar sobre silêncio, mais especificamente o silêncio da NASA, porque quando O3 e Atlas apareceu e os dados incomuns começaram a surgir, a comunicação pública da NASA tornou-se notavelmente cautelosa, alguns diriam evasiva. Isso não é uma teoria da conspiração, é um fato observável. Compare as declarações públicas da NASA sobre 3 e Atlas com as declarações sobre 2 e Borisov, o visitante interestelar anterior. Borisov recebeu comunicados de imprensa, palestras públicas, um site dedicado com informações atualizadas. O administrador da NASA, Bill Nelson, concedeu entrevistas sobre o assunto. Houve vídeos no YouTube, publicações em redes sociais e recursos educacionais para professores. O telescópio 3 e Atlas recebeu uma breve entrada no catálogo e algumas atualizações técnicas sucintas, enterradas no banco de dados de pequenos corpos do JPL. Sem coletivas de imprensa, sem entrevistas. As imagens mais nítidas nunca foram divulgadas ao público. Quando os jornalistas perguntavam sobre o assunto, as respostas eram mínimas e evasivas. Porque a diferença, vários fatores provavelmente contribuíram. Primeiro, o momento. O3 e Atlas surgiu no final de 2023, durante um período em que a NASA estava focada em outras missões, preparando-se para as missões Artemis à Lua, operando o telescópio espacial James Webb e planejando o retorno de amostras de Marte.
Objetos interestelares, embora cientificamente interessantes, não eram uma prioridade para a divulgação científica. Em segundo lugar, a fadiga da controvérsia. O debate em torno de Oumuamua havia sido exaustivo para a NASA. A hipótese alienígena do Dr. Loeb gerou milhares de artigos de notícias, participações em programas de entrevistas e podcasts. Os cientistas da NASA passaram incontáveis horas explicando por que a explicação artificial era improvável. Eles se cansaram da pergunta: será que são alienígenas? Quando o experimento 3i Atlas apresentou suas próprias anomalias, a NASA provavelmente quis evitar reacender toda aquela polêmica. Em terceiro lugar, e o mais preocupante, está a cautela institucional em relação a informações que possam ser mal interpretadas. Há um longo histórico disso em agências espaciais e organizações científicas governamentais. Durante a Guerra Fria, o projeto Livro Azul da Força Aérea investigou relatos de OVNIs. Eles desenvolveram uma política de explicar os avistamentos como fenômenos convencionais sempre que possível, mesmo quando as explicações não se encaixavam perfeitamente, porque admitir incerteza alimentaria o medo e a especulação pública. Essa mesma mentalidade persiste até hoje. Quando os dados são ambíguos, o instinto é enfatizar a interpretação mais convencional e minimizar os aspectos incomuns. Não por causa de uma conspiração ou acobertamento, mas porque as instituições preferem a certeza e o controle à curiosidade e à especulação. Mas essa abordagem é contraproducente. Quando as fontes oficiais fornecem informações mínimas, as pessoas presumem que estão escondendo algo. A especulação preenche o vácuo, teorias alternativas florescem, a confiança se deteriora. O Dr. Kevin Peter-Ickerson, um comunicador científico que trabalhou anteriormente no JPL, escreveu sobre essa tensão em uma postagem de blog. A NASA quer ser considerada a fonte de referência em ciência espacial, mas a confiança exige transparência. Quando você tem dados incomuns e os esconde ou minimiza porque teme que as pessoas os interpretem mal, você está, na verdade, criando as condições para a desconfiança e para teorias da conspiração. Ele tem razão. A imagem de alta resolução vazada do 3i Atlas gerou muito mais especulação e teorias da conspiração do que um comunicado oficial com o contexto adequado teria gerado. Ao tentar controlar a narrativa por meio do silêncio, a NASA perdeu completamente o controle da narrativa. Há também uma questão mais profunda aqui sobre quem decide o que o público está pronto para saber. A NASA é uma agência civil financiada pelos contribuintes. Os dados que ela coleta pertencem, em certo sentido, a todos. Os cientistas têm a responsabilidade de compartilhar suas descobertas, mesmo as inconclusivas ou confusas. Imagine se pesquisadores médicos descobrissem uma nova doença, mas não publicassem suas descobertas porque ainda não têm certeza da causa e temem que as pessoas entrem em pânico. Com razão, chamaríamos isso de irresponsável. Descobertas científicas, especialmente aquelas com implicações potencialmente profundas, devem ser compartilhadas abertamente, com o contexto apropriado sobre os níveis de certeza. Os dados do 3i Atlas não são classificados. Qualquer astrônomo com o equipamento adequado poderia ter observado o objeto e coletado dados semelhantes. O silêncio da NASA não se devia a segredos, mas sim à comunicação seletiva. Eles optaram por não dar ênfase a algo que os incomodava. E o que os incomodou provavelmente não foi a crença de que era realmente artificial. A maioria dos cientistas da NASA acredita genuinamente que 3i Atlas é um objeto natural. O que os incomodou foi a ambiguidade, o fato de não poderem descartar definitivamente outras interpretações. Na ciência, a ambiguidade é normal, mas na comunicação pública, a ambiguidade é perigosa. Há um ditado que diz: afirmações extraordinárias exigem provas extraordinárias. É um bom princípio, mas seu corolário também é importante. Afirmações comuns devem ter provas comuns. Se você quer chamar algo de cometa comum, precisa ter provas sólidas que o sustentem.
Se as provas forem estranhas e não se encaixarem bem, você deve reconhecer isso, não encobrir. O silêncio da NASA sobre o experimento 3 e Atlas refletiu uma instituição desconfortável em admitir incertezas. E, ao fazer isso, perderam uma oportunidade de envolver o público com um verdadeiro mistério científico. Uma oportunidade de mostrar como a ciência funciona quando os dados são ambíguos. Uma oportunidade de dar o exemplo de honestidade intelectual. Em vez disso, permaneceram em silêncio e o mistério tornou-se ainda mais ensurdecedor. Você acha que a NASA fez a escolha certa ao manter silêncio? Ou deveria ter sido mais transparente sobre as descobertas incomuns? Deixe sua opinião nos comentários. Capítulo 10 – Mensagens na luz das estrelas. Ao longo da história, os humanos têm buscado mensagens no céu. Astrônomos da antiguidade observavam padrões nas posições das estrelas e acreditavam que eles previam o futuro. Estudiosos medievais acreditavam que os cometas carregavam avisos divinos. No século XIX, as pessoas imaginaram canais em Marte construídos por marcianos inteligentes. No século XX, começamos a ouvir sinais de rádio de outras civilizações. Sempre desejamos que o universo falasse conosco, que nos dissesse que não estamos sozinhos, que nos desse respostas às nossas perguntas mais profundas, mas o universo permanece em grande parte silencioso, ou talvez simplesmente não saibamos como ouvi-lo. Se uma civilização avançada quisesse se comunicar através de distâncias interestelares, como faria, os sinais de rádio são a escolha óbvia. Eles viajam à velocidade da luz e podem ser focalizados em feixes estreitos que atravessam vastas distâncias. É por isso que o SETI, a busca por inteligência extraterrestre, concentra-se na radioastronomia. Mas os sinais de rádio têm um problema: perdem intensidade com a distância. Mesmo uma transmissão potente torna-se quase inaudível após viajar milhares de anos-luz. Além disso, exigem que ambos os lados estejam ouvindo ao mesmo tempo, o que é improvável se civilizações surgem e desaparecem ao longo de milhões de anos. Outra abordagem são as mensagens físicas. Enviar sondas carregando informações à deriva pelo espaço até encontrarem outra civilização. Foi basicamente isso que fizemos com as sondas Voyager. Anexamos discos de ouro contendo sons e imagens da Terra, caso alguém os encontre daqui a milhões de anos. As mensagens físicas têm vantagens. Não se desvanecem com a distância, podem transportar informações complexas, persistem por eras, mas são lentas. Mesmo viajando a alta velocidade, uma sonda leva milhares de anos para alcançar outra estrela. Existe, porém, uma terceira opção: informação codificada na própria sonda. Não uma mensagem que você lê, mas uma mensagem que você descobre estudando o objeto. Os materiais de que é feito, a geometria de sua estrutura, a maneira como se move, tudo isso pode conter informações. Imagine uma civilização que semeia a galáxia com sondas projetadas para parecerem quase naturais. Elas não emitem sinais, não têm luzes piscantes. Simplesmente vagam pelos sistemas solares, parecendo asteroides ou cometas. Mas se uma civilização se tornasse avançada o suficiente para estudá-las cuidadosamente, notaria anomalias, acelerações estranhas, composições incomuns, padrões geométricos. E ao notar essas anomalias, perceberia que estava diante de algo artificial, algo que prova que não está sozinha. É o que alguns pesquisadores chamam de sonda furtiva ou sonda Bracewell, em homenagem ao cientista Ronald Bracewell, que propôs a ideia. A existência da sonda é a mensagem. Sua mera presença diz: estivemos aqui, somos reais, você não está sozinho. Se 3 e Atlas fosse uma sonda desse tipo, o que isso significaria? Não nos diria de onde veio, pois nossos telescópios não conseguem rastrear sua trajetória com precisão suficiente. Não nos diria quem a construiu ou por quê. Não nos ensinaria sobre sua tecnologia ou ciência. Apenas nos diria uma coisa: existe inteligência em outros lugares e ela tem explorado a galáxia. Para algumas pessoas, isso seria suficiente. Esse conhecimento por si só mudaria fundamentalmente a forma como nos vemos e o nosso lugar no cosmos.
Para outras, seria frustrante. Queríamos respostas para 1000 perguntas subsequentes que não teríamos como responder. Mas mesmo sem provas definitivas de que Tracy Atlas seja artificial, sua passagem já transmitiu uma espécie de mensagem. Ela nos lembrou que o espaço interestelar não é vazio. Objetos viajam entre as estrelas, e alguns deles são estranhos o suficiente para desafiar nossa compreensão. Cada anomalia que detectamos expande os limites do que sabemos ser possível. Cada mistério não resolvido é um convite para investigar mais a fundo, desenvolver teorias melhores e construir instrumentos melhores. Nesse sentido, o Tracy Atlas comunicou algo importante, independentemente do que seja exatamente. A busca por mensagens de outras inteligências muitas vezes se concentra em encontrar algo óbvio e intencional. Um sinal de rádio que diz olá, um pulso de laser que forma um padrão, mas talvez as mensagens reais sejam mais sutis. Talvez estejam escondidas à vista de todos, esperando que nos tornemos sábios o suficiente para reconhecê-las. Ou talvez o universo seja genuinamente silencioso. Talvez estejamos sozinhos, ou seja, poderíamos estar separados de outras inteligências por distâncias vastas demais para serem transpostas. Talvez Tracy Atlas seja apenas uma rocha estranha e bela, mas em última análise sem significado. A parte mais difícil é a incerteza. Queremos certeza, queremos respostas, mas o universo não nos deve clareza, não nos deve nada. Ele simplesmente é vasto, misterioso e indiferente à nossa necessidade de significado. E, no entanto, continuamos procurando, continuamos questionando, continuamos construindo telescópios melhores e fazendo perguntas mais ousadas. Porque mesmo que nunca encontremos respostas definitivas, a própria busca nos dá um propósito. Ela nos impulsiona a crescer, a aprender, a nos tornarmos algo mais do que somos. Talvez essa seja a verdadeira mensagem. Não algo que nos é imposto de fora, mas algo que descobrimos dentro de nós mesmos através do ato de buscar. Capítulo 11. O que os cientistas debatem. Em salas de conferência e durante conversas informais, em artigos acadêmicos e e-mails trocados, até altas horas da noite, os cientistas continuam debatendo o que realmente era o Tracy Atlas. Esses debates não se restringem a um único objeto. Eles dizem respeito a como fazemos ciência quando os dados são incompletos e as implicações são profundas. Uma corrente defende o conservadorismo extremo. Propõe apenas explicações naturais. Invoque apenas a física conhecida. Não especule sobre origens artificiais, por mais estranhos que sejam os dados, pois essa especulação prejudica a credibilidade e atrai o ridículo. Aguarde até termos provas irrefutáveis e incontestáveis antes mesmo de considerar possibilidade. Extraordinárias. Outra corrente defende a investigação com mente aberta. Coloque todas as possibilidades em cima da mesa, incluindo as desconfortáveis. Avalie cada hipótese com base em quão bem ela explica os dados e não com base em se ela parece provável dadas as nossas ideias preconcebidas. Não descarte origens artificiais só porque ainda não as comprovamos. Esses campos representam diferentes filosofias da própria ciência. A abordagem conservadora valoriza o rigor e a cautela. Ela nos impede de sermos tolos ao tirarmos conclusões precipitadas, mas também corre o risco de perdermos descobertas importantes por estarmos muito apegados a estruturas pré-existentes. A abordagem de mente aberta valoriza a criatividade e a ousadia. Ela nos permite considerar ideias que mudam paradigmas, mas também corre o risco de perder tempo com hipóteses improváveis e dar credibilidade à pseudociência. Ambas as abordagens têm mérito. A questão é como equilibrá-las, e esse equilíbrio varia dependendo do contexto e dos interesses em jogo. Com o experimento Tracy Atlas, a expectativa é alta. Se for algo natural, mas não entendermos suas propriedades, isso revela lacunas em nossa física. Lacunas importantes que podem levar a novas descobertas sobre como a matéria se comporta no espaço interestelar, como os cometas se formam ao redor de outras estrelas e como a gravidade funciona a longas distâncias.
Essas seriam descobertas valiosas. Se for artificial e o descartarmos como natural, perderemos talvez a descoberta mais importante da história da humanidade, a prova de que compartilhamos o universo com outras inteligências. Isso é muito mais significativo. Existe, portanto, uma assimetria. O custo de estar errado em uma direção é muito diferente do custo de estar errado na direção oposta. Se presumirmos que é natural e estivermos errados, perderemos algo enorme. Se presumirmos que pode ser artificial e estivermos errados, teremos perdido tempo e passado uma imagem um tanto ridícula. Considerando essa assimetria, alguns cientistas argumentam que devemos priorizar a abordagem de mente aberta, pelo menos para fins de investigação. Não se trata de concluir que seja artificial, mas sim de tratar isso como uma hipótese válida que vale a pena testar. Como testar a hipótese artificial? Procurando por coisas que a natureza dificilmente produziria. Sinais de rádio de banda estreita, bordas retas e ângulos retos na estrutura, materiais ou proporções isotópicas que não correspondem a nenhum processo de formação natural, padrões complexos de brilho ou movimento que codificam informações. Para o experimento 3 e Atlas, esses testes foram em sua maioria inconclusivos. Algumas anomalias podem sugerir artificialidade, mas nada definitivo, o que nos deixa em um limbo científico. A doutora Sarah Seager do MIT, que estuda exoplanetas e potenciais bioassinaturas, refletiu profundamente sobre essas questões. Ela destaca que nossa amostra de objetos interestelares ainda é muito pequena. 3 visitantes confirmados em poucos anos. Ainda não podemos afirmar se os objetos estranhos, Oumuamua e 3 e Atlas, são incomuns ou, na verdade, típicos. Talvez todos os objetos interestelares sejam estranhos quando estudados com atenção. Precisamos de mais dados, diz o Dr. Seager, muito mais. Quando tivermos observado 100 objetos interestelares ou 1000, então teremos um contexto melhor. Saberemos o que é normal para esses visitantes e o que é verdadeiramente anômalo. Ela tem razão, mas existe um dilema do ovo e da galinha. Para observar mais objetos interestelares, precisamos construir sistemas de detecção melhores e dedicar mais tempo de telescópio à sua busca. Mas, para justificar esse investimento, precisamos convencer as agências de financiamento de que os objetos interestelares merecem ser estudados intensivamente. E isso é mais fácil se os objetos forem obviamente importantes, como no caso de um deles ser artificial. Estamos, portanto, presos numa situação frustrante. Vimos indícios tentadores de algo profundo, mas não o suficiente para afirmar com certeza o que é. E talvez não consigamos dados melhores por anos ou décadas, até que o próximo visitante chegue e estejamos mais bem preparados. Entretanto, os debates continuam. Artigos são publicados defendendo diferentes interpretações. Conferências dedicam sessões à discussão de objetos interestelares. Jovens cientistas escolhem esses temas para suas teses. O mistério gera progresso mesmo sem ter sido solucionado. Talvez seja assim que deva ser. Talvez os mistérios que persistem sejam mais valiosos do que os mistérios resolvidos rapidamente, porque nos mantém engajados, nos mantém questionando, nos mantém expandindo as fronteiras do conhecimento. O que você acha que o próximo visitante interestelar revelará? Será algo mais comum, nos tranquilizando ao confirmar que Oumuamua e 3 e Atlas foram apenas coincidências? Ou será algo ainda mais estranho, nos aproximando de uma conclusão inevitável? Compartilhe. E suas previsões nos comentários. Capítulo 12 – O Mistério Maior. Ao chegarmos ao fim desta história, vamos ampliar a perspectiva, porque 3 e Atlas não se trata apenas de um objeto. Trata-se do grande mistério do que existe lá fora, na vasta escuridão entre as estrelas. Durante a maior parte da história, pensávamos que o espaço entre as estrelas era vazio. Simplesmente vazio, um nada que se estendia por anos-luz. Sabíamos que existiam tênues nuvens de gás e poeira, mas, essencialmente, o espaço interestelar parecia estéril. Agora estamos percebendo que não está vazio,
está cheio de coisas, planetas errantes ejetados de seus sistemas solares, luas órfãs, fragmentos de mundos despedaçados, cometas lançados para fora por encontros gravitacionais e quem sabe o que mais. Alguns cientistas estimam que bilhões de objetos interestelares podem estar atravessando nosso sistema solar a qualquer momento. A maioria é pequena demais ou está muito distante para que possamos detectá-los. Só notamos aqueles que passam perto do Sol, onde a luz solar refletida os torna visíveis. Isso significa que os 3 objetos interestelares que confirmamos, Oumuamua, Borisov e 3 e Atlas, são apenas a ponta de um iceberg enorme. Existe toda uma população desses objetos lá fora, um vasto rio de matéria fluindo entre as estrelas, e estamos apenas começando a analisá-lo. O que mais há naquele rio? Provavelmente, principalmente pedras e gelo, para ser sincero, detritos da formação planetária, restos que não foram incorporados aos planetas, mas talvez também coisas raras. Talvez objetos dos primórdios da galáxia, quando as estrelas eram diferentes e a composição química também. Talvez objetos que se formaram em locais onde as leis da física são extremas, perto de buracos negros ou estrelas de nêutrons. E talvez, só talvez, artefatos, sondas enviadas por civilizações que surgiram e desapareceram milhões de anos atrás, naves espaciais abandonadas, fragmentos de megaestruturas, mensagens em garrafas lançadas no oceano cósmico. Não sabemos, ainda não podemos saber, mas finalmente estamos chegando a um ponto em que podemos começar a descobrir. Novos telescópios, como o Observatório Vera Rubin, detectarão muito mais visitantes interestelares. Missões espaciais estão sendo planejadas para interceptar e estudar esses objetos de perto. Estamos entrando em uma era em que o espaço entre as estrelas se torna acessível para nós, não fisicamente ainda, mas observacionalmente. E isso é empolgante, porque cada objeto interestelar é uma amostra de outro lugar, um pedaço de outro sistema solar entregue à nossa porta de graça. Podemos estudar a química, a física, a história de lugares que jamais poderíamos visitar. É como se o universo estivesse nos enviando cartões postais de locais distantes. Algumas dessas mensagens postais podem ser comuns, saudações de um sistema solar normal não muito diferente do seu. Outras podem ser estranhas. Gostaria que você estivesse aqui neste sistema com uma física diferente. E talvez, só talvez, uma diga algo mais: nós existimos, nós exploramos, você não está sozinho. A história de 3 e Atlas está incompleta. Talvez nunca saibamos ao certo o que era, mas faz parte de uma história maior que está apenas começando. Uma história sobre a humanidade aprendendo a decifrar as mensagens transmitidas pelo espaço interestelar. Aprendendo a reconhecer o que é comum e o que é extraordinário. Aprendendo, talvez, que o universo é mais estranho e maravilhoso do que jamais imaginamos. Ao adormecer esta noite, pense nisso. Pense na escuridão entre as estrelas, não como um vazio absoluto, mas como um mar repleto de viajantes. Andarilhos ancestrais carregando segredos de lugares que nunca vimos. Alguns deles puramente naturais, moldados pelas mesmas forças que moldaram o nosso mundo. Outros, talvez, moldados por mentes que fazem as mesmas perguntas que nós, olhando para o céu e se perguntando se há mais alguém lá fora. Os visitantes continuam chegando, nós continuamos observando, e aos poucos, peça por peça, vamos construindo uma compreensão do cosmos que é maior do que nós mesmos. Essa é a verdadeira jornada, não rumo a um destino específico, mas em direção à própria compreensão, em direção à sabedoria, em direção ao nosso lugar no infinito. E agora, ao encerrar este capítulo, permita-se relaxar. Deixe as perguntas se dissiparem. Deixe o mistério se tornar um pano de fundo suave para seus sonhos. Se 3 e Atlas eram um cometa ou algo mais, se estamos sozinhos ou rodeados por outros, o universo continua sua grande dança. Estrelas nascem, planetas se formam, objetos vagam na escuridão entre eles. E nós, minúsculos e frágeis, observamos tudo com admiração. Obrigado por me acompanharem nesta jornada esta noite. Durmam bem, sonhem com estrelas,
E quando acordarem, o mistério ainda estará aqui, esperando que o exploremos mais a fundo. Se você gostou deste mistério cósmico, curta este vídeo e inscreva-se no canal. Compartilhe com alguém em que adora contemplar o céu noturno e se maravilhar com o que existe lá fora. E deixe um comentário me dizendo: você acha que o cometa 3I Atlas foi um fenômeno natural ou algo mais? Sua opinião é importante e eu adoro saber o que você pensa. Até a próxima, continue olhando para cima, continue questionando, continue sonhando. O universo é vasto e estamos apenas começando a compreendê-lo. Bons sonhos, observadores de estrelas, bons sonhos.